embarcados para mais um webinar técnico aí, com bastante conhecimento para vocês, tá bom? Nós estamos aqui hoje para aprender com a Giovana Assis, que é da Infineon Technologies, né? Ela que é estagiária na Infineon, e vai trazer o seguinte tema para a gente, sobre sensores 3D da Infineon. Ela vem trazer, né, toda essa linha de sensores que a Infineon possui e vai explorar bastante os sensores magnéticos 3D da Infineon. Nesse webinar, vocês vão descobrir múltiplas aplicações, né, nos setores automotivo, industrial e de consumo, né? E vão verificar, né, como que esses sensores são precisos, qual a confiabilidade desses sensores, né, robustez e eficiência eletromagnética também de cada um deles. Ela vai mostrar, então, o portfólio de sensores, depois ela vai trazer essa aplicação, né, de sensores magnéticos 3D, vai passar bastante tempo aí falando dos sensores magnéticos e depois, no final do webinar, ela vai trazer as ferramentas de teste e integração, vai mostrar para vocês as ferramentas de software, né, e como que elas ajudam no desenvolvimento, né, para vocês conhecerem esses sensores magnéticos, tá bom? A Giovana está na sala, e eu vou pedir para que ela venha para a sala, então, para começar esse webinar aí com a Infineon. Giovana, por favor, venha para a sala e é contigo. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Vou me apresentar aqui para vocês, então. Meu nome é Giovana, eu tenho 20 anos de idade, moro em São Paulo, sou estudante de Engenharia Elétrica na FEI, sou técnica em Eletrônica, e eu estou estagiando na Infineon há quase 2 anos como suporte da área de PSS e CSS. E aqui eu deixo meu e-mail também, caso alguém precise entrar em contato. Vamos começar. Bom, essa é a nossa agenda de apresentação. Então, eu vou começar com a apresentação institucional da Infineon. Depois eu vou falar do nosso portfólio de sensores, falar sobre a família geral dos sensores magnéticos de posição e suas aplicações, e sobre os sensores 3D com alguns part numbers em específico. Bom, a Infineon é uma das empresas líderes mundiais na fabricação de semicondutores, e nos segmentos em que atuamos, o nosso foco é sempre estar entre os primeiros. Nós temos mais de 50 mil funcionários espalhados pelo mundo, e nós estamos inseridos em diversas áreas, como energia, mobilidade e IoT no geral. Então, os segmentos da empresa eles são divididos em 4. Nós temos o automotivo, o Green Industrial Power, o Power Sensor Systems, e o Connect Security Systems. Aqui estão as áreas que a Infineon está presente no mercado. Então, um cliente da Infineon ele consegue encontrar apoio em diversas soluções, como, por exemplo, nas áreas de eficiência energética, fonte de alimentação, acionamento, como drivers, e também incluindo toda a parte de automação industrial, Smart Homes, Smart Cities, Healthcare, área automotiva, IoT, com sensores, atuadores, microcontroladores, memórias, soluções Wi-Fi, Bluetooth e interfaces USBs. E na parte de security também, nós possuímos diversas soluções para toda a parte de segurança embarcada em hardware. Um minutinho. Bom, falando agora do portfólio dos nossos sensores. Esse é o nosso portfólio de sensores da família Extensive, que ela foi desenvolvida para detecção em aplicações automotivas, industriais e de consumer, abrangendo sensores magnéticos, sensores de corrente, sensores de pressão, sensores de imagem 3D e etc. E falando nos sensores magnéticos especificamente, o portfólio desses sensores ele é dividido em 2 tipos. Os sensores magnéticos de posição, que seriam os 3D, os angulares, Hall switches e lineares, e os sensores de velocidade. Aqui nós temos um overview de algumas aplicações dos nossos sensores no meio automotivo. Então, os sensores magnéticos eles podem ser utilizados para toda a área de controle, por exemplo, do vidro, do para-brisa, do teto solar, para a detecção da posição do pedal também, ângulo de direção e até a parte mais mecânica em si, como a posição do rotor e outros elementos de controle. Na parte industrial, os sensores magnéticos eles são muito utilizados na parte robótica para automação de fábrica,
pela necessidade mesmo de linhas de produção mais rápidas e eficientes. E na área de consumer, eles são utilizados em diversos produtos pensando em precisão e confiabilidade, principalmente na área de controle. Então, aqui está um exemplo de como utilizar os sensores magnéticos em um motor, por exemplo. Então, nós podemos utilizar um sensor de corrente para medição e análise de carga e detecção de sobrecorrente. Um sensor angular, devido à sua alta precisão, ele pode ser utilizado no rotor do motor. Ou um Hall switch, que ele possui algumas features diferentes, como um consumo de corrente baixo, uma sobretensão de até 42 volts e etc. Outro exemplo, mas na parte de Power Tools, nós podemos utilizar um sensor magnético de posição para detectar se o botão para ligar a furadeira, por exemplo, ele... Opa, peraí, gente. Se o botão para ligar a furadeira, por exemplo, ele está sendo pressionado de acordo com a proximidade do campo, um sensor de corrente para análise e proteção de carga e um sensor para detectar a posição do motor também. Para isso, nós temos diversos part numbers com diferentes features e modos de saída. Então, falando agora do nosso sensor de posição magnética, os sensores magnéticos, eles funcionam basicamente detectando a presença de um campo e fornecendo dados acionáveis sobre o posicionamento, a velocidade, a rotação ou a direção do movimento de um objeto. Esses sensores, eles são sem contato, o que significa que eles não precisam entrar em contato com o objeto que eles estão medindo para funcionar, e por conta disso eles sofrem menos desgaste. Então, eles podem realizar medição de proximidade, posição linear, rotação, direção, posição angular e movimento 3D, isso varia de acordo com a família. Falando agora das placas e ferramentas, né? A Infineon disponibiliza alguns kits para avaliação desses sensores. Nós temos dois tipos de placa de avaliação. A primeira são os kits to go, que tem um CI combinado com uma CPU Cortex M0, conexão USB, um debugger e um CI com sensor. E temos o Shield to go, que ele inclui o CI do sensor, conectores. Nós também disponibilizamos a compra desses adapters, que eles seriam objetos para testar a integração desses sensores em uma aplicação real. Então, por exemplo, o joystick, você consegue simular movimentos tridimensionais de joystick. O out of shaft, que você consegue testar configurações fora do eixo. O mini control to go, para simular rotação e direcionamento. E o direct indicator, que ele indica a posição de uma interface humano-máquina. Outros exemplos também, como o Power Drill to Go e o Linear Slider, para simular movimentos lineares. Nós temos também o Rotate Knob, para simular movimentos rotacionais. Esse você consegue obter um melhor resultado em um sensor magnético angular, mas você também consegue testar no 3D. E o Open Close to Go, para simular proximidade, né? Indicar proximidade. E esse é utilizado por um switch magnético. E o software para teste desses sensores você encontra em nosso site ou no Infineon Develop Center, que seria uma plataforma online onde você encontra todos os softwares da Infineon. Então, se você colocar o nome do item que você deseja fazer algum teste, ele já te indica o software. Então, facilita muito na hora de você buscar informações. E também, quando for necessário atualizar algo, ele te notifica. Então, é muito interessante você que tem produtos da Infineon ou quer adquirir, possuir esse software para facilitar. Então, falando agora dos nossos sensores 3D. Então, basicamente, um sensor de posição magnética 3D ou sensores de efeito Hall, né, que eles são conhecidos, é um dispositivo que ele pode detectar a intensidade de um campo magnético nas três direções, né, X, Y e Z. Ele pode medir movimentos tridimensionais, lineares, angulares e rotacionais e retransmitir os dados dessa posição, né, por meio de uma interface de saída. Eles possuem diversas aplicações, então, desde robôs industriais até sistemas automatizados, aspiradores robôs na área automotiva, e eles são uma ótima opção para essas aplicações, pois eles proporcionam essa confiabilidade mesmo da medição ser precisa e pelo fato deles serem mais robustos.
sensor, ele é alinhado a um ímã e, basicamente, ele envia sinais quando a potência do campo magnético muda, seja para determinar a proximidade, o ângulo, a rotação, isso de acordo com as direções x, y e z. E cada probe HAL, né, XYZ, ela é conectada sequencialmente a um multiplexador, que ele é, então, conectado a um conversor analógico digital, um ADC, e, opcionalmente, também a temperatura, ela é medida após os 3 canais HAL. Então, com esses dados dos campos magnéticos, você consegue detectar o movimento que o objeto está realizando. Um dos benefícios também é a sua alta precisão e o seu package pequeno, que ele possui 2 variações, o TSOP6 e o WB5. Isso facilita muito na implementação de projetos, né? Que hoje em dia a gente encontra cada vez mais itens menores, com uma facilidade de integração. Então, isso ajuda muito nesses projetos mais compactos. Esses sensores, eles desempenham um papel fundamental em uma ampla gama de aplicações, como eu disse, setores, devido mesmo à sua capacidade de detecção de campos magnéticos e posicionamento. Então, a Infineon oferece diversos sensores 3D com part numbers específicos para atender aplicações nos setores automotivo, industrial, de consumo e muitos outros também. Então, personalizando algumas características de acordo com o foco daquele sensor. Mas, basicamente, todos os part numbers, eles possuem modo de energia ultra baixo, para baixo consumo de energia, e uma interface 2C padrão, que é o único modo de comunicação que o sensor opera, mas você encontra em outras linhas de sensores, como, por exemplo, o angular ou switch, outros modos de saída também, caso seja uma necessidade do projeto. Então, agora, falando das placas. Então, como você consegue encontrar a placa ideal para o seu projeto no site da Infineon? Então, você consegue filtrar por Target Application, por automotivo, industrial ou consumo. Algumas classificações, que seriam certificações específicas. Esse Pre-Programmed Niche Address, que seria um endereço de 2C já pré-definido. Você consegue filtrar também pela funcionalidade Wake Up, que eu vou falar um pouco dela mais para frente, e pelo Package. Então, agora vamos para o primeiro part number aqui. Eu só vou ter que ligar minha câmera agora. Então, esse sensor é o TLV493D A1B6. Ele oferece detecção tridimensional com consumo de energia extremamente baixo em um package de 6 pinos. As aplicações dele têm um foco maior em consumer por ser um item mais básico e simples mesmo. Então, ele pode ser utilizado como joystick, elementos de controle, como, por exemplo, produtos de linha branca, botões multifuncionais, ou medidores elétricos também, e qualquer outra aplicação que exige essa medição precisa ou um baixo consumo de energia. Além disso, o sensor de temperatura integrado também pode ser usado para verificação de plausibilidade e tal. Ele está disponível em duas placas, né, como Shield, e uma placa XMC integrada com sensor para você fazer o teste. Aqui estão as features desse sensor. Então, falando do CI, primeiramente, ele consiste em 3 unidades de funções principais. O sistema de controle do modo de energia, que ele contém um oscilador de baixo consumo, reset, detecção de subtensão e um oscilador rápido. A parte da detecção, que contém as probes HAL com os multiplexadores, ADC e o sensor de temperatura. E a interface 2C, que contém o arquivo de registro e os pads de I/O. Como eu disse, ele possui um modo consumo de energia baixo e você consegue configurar o modo que ele opera. Eu vou explicar melhor no próximo slide. A medição de campo linear dele, Bx, By, Bz, é em até 130 militesla. E ele possui taxa de atualizações variáveis, que seria basicamente a frequência que ele opera, e tem um sinal de interrupção disponível. Então, falando desses modos de configuração, né? O sensor ele inicia no modo Power Down Mode, que permite você acessar os registros de leitura ou gravação, mas não há medição de campo magnético e nem temperatura nesse modo. Então, nesse modo, o sensor ele consome 7 nanoamperes, o que é muito baixo. E para você começar a realizar alguma medição, você precisa configurar um dos modos aqui, que o primeiro é o Fast Mode, que ele seria um modo rápido de comunicação, que ele tem uma taxa de transferência de dados mais rápida entre o sensor e o host. Então, ele permite uma troca rápida de dados entre campo magnético, temperatura.
E nesse modo é interessante caso você queira uma aquisição de dados mais rápidas em tempo real. Nós temos o modo de baixo consumo de energia, o Low Power Mode, que o sensor ele fica no modo Power Down até ser enviado uma interrupção para ele realizar uma medição. E após essa interrupção, ele volta no modo Power Down Mode. Nós temos o modo de energia ultra baixa, que é o Ultra Low Power Mode, que ele possui o mesmo modo de operação do anterior, mas ele tem um consumo de energia, de corrente, né, de 8 vezes menor e uma taxa de amostragem também, consequentemente, mais baixa. E o modo controlado pelo mestre, que ele permite que o dispositivo mestre inicie a comunicação com o sensor, envie comandos para solicitar dados de medição, por exemplo, e gerenciar essa integração com o sensor, isso de acordo com a exigência do seu sistema. Então, isso pode incluir a configuração de parâmetros de operação, leitura de dados, o controle de interrupção e outras operações. E ele possui também uma taxa de amostragem variável de até 3,3 kHz. Bom, falando agora da demonstração. Nessa demonstração, nós vamos mostrar como testar e visualizar os parâmetros do sensor através do software, que é esse aqui, o TLX493D. Para isso, nós vamos utilizar o Shield TLV, o Kit XMC2Go, o Joystick Adapter e o software. Bom, essa demonstração que eu vou fazer, ela é um exemplo real de como nós podemos utilizar o sensor, né? Então, nós sabemos que o joystick comum, ele pode ser encontrado como analógico ou digital, e os digitais ele tem apenas 4 interruptores, então para 4 direções, né? Para cima, para baixo, para esquerda e para direita. E por conta disso, os analógicos eles são mais utilizados para converter o movimento em rotação de 2 eixos para o potenciômetro. Mas a tecnologia com potenciômetro, ela tem algumas limitações, como nós sabemos, em termos de durabilidade e confiabilidade a longo prazo. Então, tudo isso por conta do desgaste mesmo das peças móveis. Se você utilizar para controle de joystick um sensor 3D da Infineon, ele pode ser implementado para detectar todos os 3 eixos e fornecer resultados mais precisos. Então, com esse sensor, a vida útil da funcionalidade do joystick ela é ampliada e são possíveis mais opções para futuros jogos ou implementações industriais mesmo de joystick. Bom, o primeiro passo da demonstração é instalar o software, que ele está disponível, como eu disse, no nosso site ou nessa ferramenta Infineon Develop Center. Nós vamos adicionar o adapter joystick no shield do sensor e depois encaixar o shield no XMC2Go e conectar através de um cabo USB. Quando você abre o software, essa é a primeira tela. Então, você seleciona a porta que está conectada ao kit. E essa é a visão geral do software ao você selecionar essa porta desejada. Essas abas são para selecionar o tipo de medição que você deseja realizar. Então, no nosso caso, vai ser a joystick. Você consegue mudar também todos os modos em que o sensor opera, aqueles que eu mencionei anteriormente. O software também ele faz um cálculo de corrente, de acordo com o modo de operação que você selecionou e a taxa de amostragem utilizada. E ele indica também o valor de samples de acordo com os parâmetros de configuração do sensor. Nessa caixinha aqui, você consegue fazer um cálculo para obter uma média de dados. No nosso caso, a gente não vai utilizar. E como eu comentei, nós vamos utilizar o joystick. Então, nós vamos clicar nessa aplicação. E quando a gente clica, vai nos mostrar essa tela aqui, que é a visualização do movimento. E ele faz alguns cálculos de R, φ e θ de acordo com os valores do campo que a gente obtém. Então, eu vou abrir aqui o software. Opa! Bom, aqui está o shield. Então, eu já coloquei o adaptador nele, que seria o joystick. Agora eu vou pegar o XMC2Go, que é essa plaquinha aqui, que ela vem dessa forma. E eu vou encaixar assim. E vou conectar aqui no computador. Então,
Então, ele já mostra a porta que eu estou conectada com o Shield. Nós vamos selecionar. Como eu comentei, né, essa visão aqui geral da tela. Vou dar um stop aqui e vou clicar no joystick, que é o que a gente quer medir. Vou deixar no modo Master Control Mode, porque pouco importa para a gente nesse momento, é mais realmente para visualizar o movimento. Como eu comentei, o cálculo de corrente aqui que ele faz, ele explica direitinho, número de samples. Então, vou dar um Stat e você consegue visualizar o movimento que eu estou fazendo na tela e obter também aqui os valores desses ângulos que ele calcula. Então, essa ferramenta aqui é bem bacana para você fazer um teste inicial ali no sensor, em um projeto real. Então, se você der um stop aqui, você consegue selecionar outros modos. Ultra Low Power Mode, se você selecionar, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver daí, mas ele tem um leve delay por ter uma taxa de amostragem mesmo menor, né? E o Fast Mode, ele coloca aqui um aviso, né, que a precisão dele é reduzida, porque a ideia mesmo é você ter uma aquisição de dados rápida e não com precisão. Então, aqui, por exemplo, vocês percebem que ele é bem mais ágil em comparação com os outros modos, por ter uma taxa mesmo maior. Então, essa é a nossa primeira demonstração aqui, utilizando o joystick. Bom, o próximo item que eu vou falar é essa segunda placa aqui, que ela tem um foco industrial. Então, é o TLI 493D W2BW. Ele é um sensor com foco industrial, então ele possui alguns features diferentes, que permite detectar a densidade do fluxo magnético de até mais ou menos 160 militesla. Ele está disponível em um package WLB5, pensando mesmo em sistemas mais compactos. Ele possui os mesmos modos mostrados anteriormente do sensor, mas ele inclui também o modo Wake Up. E ele possui uma sensibilidade programável também, então você consegue melhorar a precisão dele em campos menores. E o kit está disponível em formato de Shield também, com bibliotecas Arduino. E como funciona esse modo Wake Up, né? Para cada um dos 3 canais magnéticos que nós temos, X, Y e Z, você consegue configurar um limite superior e inferior. Então, quando o sensor ele realiza uma medição, ele compara com esses limites, e se um dos resultados estiver acima ou abaixo, ele gera um pulso de interrupção. Então, basicamente, o sensor sinaliza ao microcontrolador uma determinada alteração na densidade do campo, e enquanto todos os componentes do campo permanecerem dentro desses limites, nenhum sinal de interrupção é enviado. Então, o modo Wake Up ele deve ser usado em conjunto com os outros modos que eu mostrei. Por exemplo, o modo Low Power, o Fast Mode. E esse sensor ele também tem uma feature que você consegue programá-lo para obter uma sensibilidade melhor. E há 2 tipos de configurações, né? A primeira é a Short Range, que se você precisa realizar uma medição de campos de até 100 militesla, você consegue configurar para esse modo e obter uma sensibilidade 2 vezes melhor comparando ao modo padrão. E a segunda é a Extra Short Range, que é utilizada em campos de até 50 militesla, e através dela você consegue obter uma sensibilidade 4 vezes maior. Então, dependendo aí do projeto que você tenha, né, o limite de campo que você pode trabalhar, você consegue aumentar a precisão desse item só configurando. Então, é uma funcionalidade muito legal que tem nesse item industrial. Então, falando da demonstração que a gente vai fazer com ele, nós vamos utilizar o Shield, o Kit XMC2Go, esse adapter que é o Out of Shaft e o software. Então, o primeiro passo é você conectar, né, o adapter no Shield, depois encaixar no microcontrolador e conectar através do cabo USB no computador. As outras telas deles são iguais ao que eu mostrei anteriormente, a diferença é que ele tem essa caixinha aí da sensibilidade, que você consegue testar aqueles 2 modos de configuração, então o X2 e o X4. Nessa aplicação que a gente está mostrando aqui, né, como é uma coisa, um teste mais simplificado, você não consegue visualizar na prática essa sensibilidade aumentada, mas em casos industriais, em um teste realmente de bancada, você consegue visualizar mesmo que realmente ele tem uma sensibilidade muito melhor se você tem um campo menor ali medido, né? E essa aqui é a caixinha do modo Wake Up.
Então, quando você clica nela, você consegue configurar essa janela, definindo um limite superior e inferior para cada canal. E como o sensor ele coleta continuamente a amostra desses valores Y, X e Z, esses valores, se eles estiverem todos dentro desse limite, o micro do kit to go ele não receberá sinais de interrupção do sensor. E quando um valor do sensor for igual ou ultrapassar o limite superior e inferior, ele vai acionar o sinal de interrupção e enviar dados. Então, para essa demonstração, nós vamos utilizar o adapter out-of shaft. E essa aqui é a janela quando você seleciona a aplicação. Então, primeiro nós temos a visualização do movimento e o número de voltas que você está dando ao movimentar o adapter. Ao lado nós temos um gráfico que ele relaciona o valor do ângulo calibrado e o não calibrado, então você consegue calibrar o sensor ali. E abaixo aqui também tem os valores do BX, BY e BZ, também calibrados e não calibrados. Então vamos agora para a demonstração. Então, eu vou pegar aqui, a caixinha vem dessa forma, com o adapter. Então, a mesma coisa do outro, eu só vou encaixar ele aqui. Vou pegar aqui colocar dessa forma. Você pode colocar em qualquer um dos eixos e vou conectar. Começar dando um stop aqui, vou selecionar o que a gente quer. Vou dar um start, ele pede para você dar uma volta. Então, vou dar uma volta aqui para identificar em qual eixo você está inserindo o seu objeto, né? Então, a partir do momento que eu mexo aqui na alavanca, ele simula o movimento que eu estou fazendo em tempo real e ele contabiliza também o número de voltas. Aqui embaixo você consegue calibrar, no caso a gente não precisa, né? Então, se eu tiro também, ele detecta que eu tirei o objeto. E se eu colocar em outra configuração e visualizar o movimento, ele mostra exatamente em qual configuração eu coloquei agora, exatamente o movimento que eu estou fazendo. E aqui também, né, você consegue exportar esses valores que ele está lendo nesse momento para fazer algum teste depois, para comparar. Dá um stop. E aqui tem aquela janela. Você tem que mudar o modo aqui. Que você consegue configurar os parâmetros mesmo do modo wake up, né? Então, você consegue colocar um limite superior e inferior para cada probe aqui, X, Y e Z. Aí você dá um OK e ele mostra exatamente se o sistema ele está enviando o sinal de interrupção ou não. Então, você consegue configurar através desse modo. Então, vou abrir aqui a janela para vocês verem. Ó, por exemplo, eu configurei aqui um modo em que o campo em X que ele está lendo, ele não ultrapassou o limite. Então, ele não está enviando um sinal de interrupção. Já no Y, por exemplo, ele ultrapassou esse limite, ele está abaixo. Então, ele está enviando um sinal de interrupção. E se eu mexo aqui, por exemplo, ó, agora o Z está enviando um sinal de interrupção, o Y também e o X não. Então, você consegue configurar todos esses parâmetros de acordo com o campo. Aqui também, nesse modo Low Power Mode, você consegue configurar a frequência que ele opera, a taxa de atualização. Então, se você colocar uma taxa menor, eu não sei se nesse aqui vai dar para visualizar. Ah, dá sim. Ó, se vocês verem, o movimento ele sai com um leve delay mesmo, porque a frequência que ele está utilizando, a frequência que ele está enviando dados é menor. Então, se eu faço um movimento muito rápido, ele demora para realmente ler a posição que ele está, pelo fato mesmo da frequência ser menor. E aqui tem outros modos também, né? O da sensibilidade que eu comentei, que não vai dar para visualizar nesse momento. E um adendo também, se você utilizar a sensibilidade 2 e você quiser utilizar a 4, as duas têm que estar ligadas, tá? Porque ele utiliza os dois mecanismos de configuração para ler a sensibilidade 4. Então, você liga as duas. E aqui também tem outras frequências que você pode testar e outros modos de configuração.
Então, vamos voltar. Bom, agora eu vou para o nosso último part number, que é o TLE493D W2B6. Esse sensor é um sensor com foco automotivo, portanto, ele possui algumas features diferentes, e ele detecta a densidade de fluxo magnético em até 160 militesla também. As aplicações desse sensor, elas são com foco nessa área automotiva. Então, por exemplo, posição de alavanca do câmbio, botões multifuncionais, sensor de posição do pedal, e ele também possui os mesmos modos que eu mostrei anteriormente e o Wake Up também. Esse sensor, ele possui uma única feature diferente do industrial, além das features de safety que eu vou falar também, que é a medição angular XY, que basicamente você seleciona essa medição caso você queira fazer apenas medições angulares. Então, se você utilizar o 3D com o sensor angular, você seleciona esse modo e ele vai ler apenas o XY. E nessa configuração, o canal Z e a temperatura eles não são convertidos e nem atualizados, então o ciclo de medição ele termina após a medição do Y. Esse sensor ele possui várias medições de diagnósticos integradas, que elas podem ser utilizadas para verificar o desempenho das partes digitais, analógicas e do desempenho mesmo do sensor, para ver se ele está funcionando como deveria. Então, elas podem ajudar a identificar problemas com o desempenho do sensor e ela garante mesmo que ele esteja funcionando corretamente, que é o foco automotivo em si, né? Tudo tem que estar dentro do esperado para não gerar algum erro, não gerar alguma situação que não é esperado no sistema. Então, ele possui alguns recursos de segurança integrados que ajudam a garantir essa forma segura que ele opera e confiável, como, por exemplo, uma proteção contra a sobrecarga térmica, que esse recurso ele desliga automaticamente o sensor se ele atinge uma determinada temperatura. Então, ele protege contra danos e evita possíveis riscos à segurança também. Ele possui uma proteção contra curto-circuito, que protege o sensor contra danos causados mesmo por curtos no sistema. E ele está em conformidade com várias normas de segurança, incluindo a ISO 26262, para segurança funcional em veículos, e a IEC 61508, se eu não me engano, para segurança funcional em sistemas elétricos e eletrônicos. Então, indo para a demonstração do sensor. Nessa demonstração, nós vamos utilizar o shield dele, o kit XMC2Go, o software também, e esse Direction Indicator, que ele indica para você em que posição você está colocando essa alavanca. É bem legal, vou mostrar. Então, vamos utilizar o mesmo software. Vamos colocar o adapter no shield. É bem fácil de encaixar, se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês. E depois você encaixa no XMC2Go. Nesse caso, você também consegue testar a configuração da sensibilidade, mas esse part number automotivo, ele não tem a sensibilidade 4. Então, ele vai até a sensibilidade 2. E da mesma forma, ele também tem esse modo Wake Up, essa janela que você consegue configurar aqueles parâmetros que eu comentei. Nós vamos selecionar essa janela aqui, que é o Direction Indicator. E quando você clica nela, antes de você realizar qualquer medição, nós precisamos calibrar. Então, você calibra o sensor e depois ele te dá exatamente o movimento em tempo real e você consegue obter os valores de campo, o φ e o θ. Vou mostrar agora para vocês. A caixinha desse aqui ela é um pouco diferente das outras. Essa aqui. Então, o meu já está conectado no Shield. Ele tem essa alavanquinha aqui. E eu não sei se vai dar para vocês verem, mas eles têm alguns números aqui. E de acordo com o movimento que eu faço da alavanca, ele indica que número que eu estou selecionando. Então, vou conectar no XMC. Dessa forma. Efeito demo, né, gente?
Certo. Agora eu vou dar um stop e vou selecionar aqui a medição que a gente quer realizar. Então, a primeira coisa, nós vamos calibrar esse sensor. Então, ele pede para a gente colocar na posição 5. Então, eu vou colocar aqui na posição 5. Coloquei. Dá um start aqui, 5. Agora, ele pede para a gente colocar na posição 1. Então, eu vou colocar aqui. Dá um clique. E na posição 9, que aqui tem os números, como eu falei para vocês. E agora, você consegue visualizar exatamente o movimento que eu estou fazendo com a alavanca. Então, se eu selecionar um número aqui, por exemplo, o 7, ele seleciona. E ele mostra também os valores de campo que estão sendo medidos aqui. Ele calcula 2 ângulos aqui para você também. Você consegue, da mesma forma, configurar os modos. Então, se eu colocar, por exemplo, Low Power Mode, você consegue mudar a frequência e testar em outra variação, né? Para você ver direitinho como que o sistema iria operar. Então, nesse modo, por exemplo, ele tem aquela taxa menor. Então, eu acabei de mudar aqui, ele está carregando por ter uma frequência de atualização menor mesmo. Vou colocar um pouquinho mais alto, para vocês visualizarem. Tem que calibrar de novo. Giovana, aproveitar que você conectou novamente, faz todo o processo novamente para esse sensor aí, então, calibrando ele. Tá, vou mostrar direitinho. Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar aqui na posição 5. Dou um clique. Na posição 1. Dá outro clique. E na posição número 9. Dou um clique também. Aí você consegue mudar aqui o modo que ele está operando. Colocar a frequência de 97. Dar um start. E você consegue visualizar exatamente o movimento que ele está fazendo. Aqui também tem o modo Fast Mode, que é aquele modo que tem uma frequência de taxa de atualização maior. Ele calculou da mesma forma os valores de corrente, o número de samples, a sensibilidade. Ele te explica aqui também nessa janela como é que ela funciona e como que você consegue configurar. E a janela do modo Wake Up. Então, você consegue verificar direitinho aqui os limites e colocar um limite superior e inferior da mesma forma para cada valor de campo. Aqui você dá um reset, você consegue calibrar de novo o sensor. E uma coisa legal de mostrar também nesse software é que você consegue obter dados do campo que você está medindo. Você consegue trocar esse imã que você colocou aqui no adapter para testar um imã que você iria utilizar em um projeto real. Então, ele é bem versátil, você consegue testar de diversas formas esse software e essa ferramenta da Infineon, o que eu acho muito importante na hora de você colocar e implementar um sensor no seu projeto. Então, vou mostrar aqui, por exemplo. Esse cabo aqui, ele tá meio ruimzinho. Tá. Deixa eu fechar aqui o software depois. Lembrando o pessoal que também não está numa aplicação típica, né, pessoal? Ela conectou diversos sensores diferentes a um microcontrolador, não foi, Giovana? Através de cabo. Exato, não, mas é realmente o cabo que tá meio ruim. Peraí. Tá jóia. Vamos nessa. Aí, foi. Troquei aqui. Então, por exemplo, nessa configuração, você consegue visualizar exatamente o campo que ele está lendo em X, em Y, em Z. Você consegue também exportar esses dados. Então, para você fazer um teste posteriormente ou entender direitinho qual que são os valores que você está lendo com o sensor. Tudo isso em um projeto real, né?
Então, é dessa forma que ele funciona. Então, não tem só, por exemplo, essa janela que você pode selecionar. Você pode selecionar outras e testar ele em outros parâmetros em si. Tá aqui. Acho que é isso, pessoal. Bom, sempre importante lembrar que vocês conseguem adquirir sensor através dos nossos distribuidores em sites oficiais e os adapters também. Então, os adapters já vêm com imã, é só você realmente montar. Então, é bem simples essa integração mesmo. Muito obrigado, Giovana. Parabéns pela apresentação e também pela demonstração, né? Você trouxe, então, uma demonstração de 3 sensores diferentes aqui durante o webinar, né? E mostrou aí também um pouco do portfólio de sensores magnéticos da Infineon, né? Nós temos algumas perguntas, Giovana. Só que eu gostaria que você começasse falando sobre o Infineon Developer Center, que você citou na apresentação, né? Como funciona? Quais são as ferramentas que tem lá? Tem todas as ferramentas da Infineon. Então, desde sensores até microcontroladores, até outros itens da Infineon mesmo que você consegue obter. Então, não é somente uma ferramenta em si que eu falo para vocês terem para deixar aí no computador, sabe? É uma ferramenta realmente muito útil, que você consegue entender direitinho como que funciona aquele software, ele te dá um manual também, você consegue ter uma integração mais fácil com outros sistemas. Então, é uma ferramenta muito bacana se você tem itens da Infineon aí de você instalar, até para você ver atualizações dela, para você encontrar, porque, por exemplo, eu sei que às vezes a gente pega um item e a gente não encontra com facilidade qual o software para teste daquele item. Nessa ferramenta, você só digita o nome dele e ele já te mostra o software disponível. Então, tem uma facilidade muito grande mesmo. Obrigado, Giovana. E para acessar o Developer Center, você precisa ter a conta do MyInfineon, né? Quais são as vantagens de você ter o MyInfineon? Você recebe também as novidades em primeira mão, certo? Certo. Para você instalar esse software da Infineon, você tem que estar cadastrado no nosso site, que é o MyInfineon, e através dele você consegue receber novidades primeiro que muitas outras pessoas que não estão cadastradas. Você consegue também ter acesso a documentações técnicas que outras pessoas não têm. Então, é um site muito importante, uma ferramenta para você estar inscrito, para você receber as novidades mesmo da Infineon e acompanhar tudo aí por dentro. Então, eu deixei o link aqui do Infineon Developer Center, é o softwaretools.infineon.com. Então, acessa aí, pessoal, tá aqui o link no chat, mas fica o registro também aqui no vídeo. Temos algumas perguntas, Giovana. Vamos a elas? Certo. Vamos sim. Olha só. Uma delas eu acho que você já respondeu, mas eu gostaria que você desse mais detalhes. O Ricardo gostaria de testar o joystick. Como podemos adquirir um sample? Você consegue realmente comprar através dos nossos distribuidores, tá? Então, nós temos uma lista aí no nosso site oficial. E aí você consegue comprar tanto o adaptador, né, que seria do joystick aqui, quanto o Shield e quanto o XMC2Go, para você já ter uma integração fácil. É importante também mencionar que se você quiser testar o sensor com outro micro, com outro sistema, você pode também, tá? Só realmente a ferramenta que não vai estar disponível ali, mas o sensor e o Shield continuam iguais. Tá, joia, obrigado. Tem uma pergunta técnica aqui do Francisco José, que é a seguinte: queria saber se o campo magnético terrestre interfere e se precisa de alguma aferição em alguma leitura ou independe porque o referencial seria o próprio sensor. Então, isso realmente depende do que você for testar, do ímã que você colocar no seu sistema. Então, se é um ímã realmente mais forte, ele tem algumas restrições, esse sensor. Ele coloca também, se você ver o datasheet direitinho, quais são os ímãs indicados. Não sei dizer se interfere para você, acho que realmente depende do projeto, mas o que eu posso te garantir aqui é que você consegue calibrar ele de acordo com o que está sendo medido. Então, não há um problema, caso interfira, porque você consegue obter resultados bem precisos com ele e ele sabe ler exatamente, assim, em que posição você está colocando, quando você muda, quando não muda. Então, é bem tranquilo essa precisão do sensor. Tá joia, obrigado, Giovana. O Roberto pergunta o seguinte: existem outros modelos de encapsulamento desses sensores? Só aqueles que eu mostrei anteriormente.
Eu sei que os angulares de outras famílias têm alguns outros encapsulamento, mas os 3D é o WLB5 e o TSOP6 mesmo. Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Fábio sobre o software, se ele funciona no Linux ou no Windows. Esse que você utilizou era o Windows, certo? Era o Windows, isso. Não sei te dizer de antemão assim se ele funciona no Linux, mas eu acredito que já tenha disponível no site da Infineon. Você consegue entrar aí e verificar isso melhor. Tá joia. Tem uma pergunta aqui também sobre utilizar a API biblioteca para entregar esses sensores com outros microcontroladores fora do ecossistema da Infineon. Como que funciona? Por exemplo, se eu tenho uma aplicação que não está utilizando o microcontrolador da Infineon, eu consigo também utilizar um sensor magnético 3D como você mostrou? Consegue, você consegue sim. Essa integração eu não sei te dizer para teste como é que ela funciona, mas você consegue realmente obter aqueles dados, você consegue usar o sensor normalmente, mesmo em outro sistema. Então, bem tranquilo. Giovana, para o teste que você fez, você utilizou o XMC 1100, é isso? Foi, isso. né? O XMC. É aquela placa que você utilizou durante o evento do Embarcados o ano passado? Não é a mesma placa. A placa que a gente utiliza normalmente é o PSOC. Tá. Esse kitzinho aqui, ele é bem utilizado para teste realmente em sensores, em plaquinhas. É um XMC, é um micro da Infineon. A diferença dele para o PSOC é que ele tem um foco mais industrial, né? Porque quando a gente fala desses sensores, realmente já muda um pouco o foco de desenvolvedor, realmente para um projeto mais industrial. Mas você consegue, como eu disse, testar também em outros micros e outros sistemas aí. Tá, joia. Então fica a dica aí, pessoal, XMC 1100, já você consegue utilizar e fazer as mesmas demonstrações que a Giovana fez aqui ao vivo, beleza? E eu acho muito interessante o XMC, a família, né, da Infineon, porque você também consegue pegar essas bibliotecas Arduino e testar no kit, porque ele tem encaixe, né, tem encaixe para Arduino. Então é bem bacana, porque se você está saindo um pouco dessa era do Arduino, querendo entrar em um micro mais industrial, o XMC é uma ótima oportunidade, principalmente esse aqui pequenininho, que você consegue testar outras coisas além do microcontrolador e com uma facilidade muito grande de integração. Legal, obrigado, Giovana. Tem uma pergunta aqui do Rafael, se esses sensores 3D magnéticos que você mostrou, se eles funcionam também para campos AC. Essa família do 3D, falando, eles realmente só funcionam adicionando um imã ali no objeto que você quer medir e realizando as medições. Em outros sistemas, eu não sei se funcionaria, tá? Mas ele foi realmente feito para você colocar, por exemplo, no shieldzinho aqui, né, um imã, e através do campo ele obtém o dado de posicionamento. Então, não sei te informar, assim, se ele poderia ser utilizado para esse tipo de campo AC. Tá, joia. O Gilberto pergunta se vocês possuem sensor para medição de campo magnético para campos maiores, tipo até 3T. 3 Tesla, é isso? 3 Tesla, eu acho. Sim. A família dos 3D, não. O máximo que elas fazem medição mesmo é de 160 militesla. Teria que ver realmente a família do angular, por exemplo, e depende da medição que você quer fazer. Então, house switch. Eu acredito que um campo tão grande desse, não. Mas não é certeza também. Como a gente está trabalhando com plaquinhas, né, com coisa pequenininha, ele vai até 160 militesla, 150, 130. Então, não sei te informar também, assim, se a gente tem algum sensor que vá para esse campo maior, mas eu acredito que não, por conta dessa família Xsense, da Infineon, que ela foi desenvolvida mesmo para essas aplicações em si, menores, mais compactas. Tá joia, obrigado, Giovana. O Gustavo ele faz uma pergunta sobre linearidade de leitura. Ele está preocupado com medição de distâncias muito pequenas, para a gente ter precisão, né, em questão de milímetros, ou até submilímetros, né? Como que funciona isso, essa questão da linearidade de leitura, Giovana? Então, o sensor 3D, ele não foi projetado em si para uma aplicação que exige realmente muita, muita precisão, como você disse, questão de milímetros. Ele tem uma precisão excelente, uma taxa de erro pequena, mas se você, por exemplo, quer fazer uma medição angular 100% precisa ali, eu indicaria você utilizar a família dos angulares magnéticos, que ele realmente tem uma precisão assim excepcional, é uma das melhores do mercado. O 3D, como ele é mais para posicionamento, a precisão dele ainda é boa
e mesmo em campos menores você consegue configurar a sensibilidade, como eu mostrei para você, mas depende da taxa mesmo dele. Se eu não me engano, é 0,1. Então, dependendo de quantos milímetros você tiver ali, você consegue medir tranquilamente, tá? Mas se você quer algo, por exemplo, na casa de 0,05, algo realmente bem mais preciso, você já parte para a família dos angulares ou dos switches magnéticos, que eles já têm uma precisão melhor, porque eles são focados em um único movimento, então ou o angular ou o magnético mesmo em si, de switch. Obrigado, Giovana. O Roberto provavelmente está desenvolvendo aqui produtos que têm requisitos que podem ser produtos inflamáveis. Então, ele pergunta sobre algum modelo para medição nível contactless, completamente, assim. Uhum. Para esse tipo de medição, para os sensores 3D, nós temos, por exemplo, o part number automotivo, que ele tem uma robustez maior, ele tem algumas proteções envolvidas, e em questão de campo em si, ele vai ler normalmente, realmente só colocar o ímã em uma certa distância, dependendo do seu sistema, e ele tem essas proteções. Então, dependendo do sistema, por mais que ele seja um sistema mais robusto, um sistema que exige realmente uma robustez da parte do sensor, ele atende bem esse part numbers que eu mostrei para vocês, como o industrial e o automotivo. Tá, joia. Obrigado, Giovana. O Jorge comenta aqui que gostaria de saber sobre os sensores de radar, os sensores LiDAR, né? E ele até pergunta se tem uma possibilidade de ter um próximo webinar sobre esse assunto, né? Mas eu já vou convidar o Jorge para mandar um e-mail para você, Giovana, para você passar alguns links para ele sobre esses sensores, né? Você pode mostrar para a gente seu contato, Giovana? Mostro sim. Por favor. É isso aí, pessoal. Então, ela vai colocar na tela aí o link, o e-mail dela, tá? Para vocês entrarem em contato. E porque ela pode mandar mais informações sobre os sensores 3D magnéticos, né? Ou algum outro tipo de sensor da Infineon, né, Giovana? Isso aí. Falando do radar, ele tem um software muito bacana. Eu posso trazer, talvez futuramente, em um webinar. E você consegue fazer diversas medições com ele. É realmente um sensor assim, que ele está muito em alta agora aqui na Infineon e no mercado em si. Só voltar aqui. Por realmente ser um sensor bem bacana mesmo, em questão de software, precisão dele também é excepcional. Então, vou deixar aí como sugestão no próximo webinar e até enviar os links para você, caso se interesse. Tá, joia. Obrigado, Giovana. Tem uma pergunta aqui sobre como selecionar o melhor sensor magnético, né? Conforme as demandas de projeto. É uma pergunta do Leonardo. E eu gostaria até de quebrar o protocolo, Giovana. Não sei se você topa. De ir lá no site da Infineon e mostrar a página principal de sensores magnéticos 3D para o pessoal, né? Porque ali ele pode escolher o menor sensor, né? O que você acha? Vamos fazer isso? A dúvida dele se é como ele escolhe um sensor, por exemplo, para um projeto? Exato. Como selecionar o melhor sensor? Vou mostrar aqui para vocês. Mas, basicamente, de antemão, né? Para você escolher um sensor para o seu projeto, primeiro você tem que pensar no consumo, porque esses sensores têm um consumo muito bom. Então, se há um requisito do seu projeto ter um consumo mais baixo, ele é ótimo para ser utilizado. Você tem que pensar também na precisão que você quer daquele movimento. Então, por exemplo, a precisão desse sensor é realmente muito boa. Então, no caso do joystick, você tem muitos movimentos possíveis e muitas leituras de campo que precisam ser medidas, e ele dá conta. Então, você tem que ver isso. O meu projeto não precisa de uma precisão em milímetros ali. Eu vou usar um 3D que tem uma ótima precisão também, e você consegue obter os dados de uma forma tranquila ali, né? O que você pode pensar também em questão de sensores é o package, né? Então, o que vai servir melhor para o seu projeto, essa parte de consumo em si, qual modo você quer que ele opere. Então, se você quer uma taxa de dados mais rápida ou não, ou se você realmente quer focar no modo de consumo mais baixo. Enfim, tudo isso, o sensor ele é muito configurado. Ele tem part numbers diversos, como eu mostrei, com features diferentes. Então, muda uma terminaçãozinha ali no part number, já muda tudo. Então, ele é bem versátil e tem para todos os tipos de projeto. Vou abrir aqui para vocês. Tá joia. Vou colocar aqui na tela. Aqui também já mostra aqui os distribuidores, né, que a gente tem para fazer a compra. Tá joia. Realmente a internet aqui tá sem problemas.
Deixa eu pedir para o pessoal aqui deixar os seus comentários sobre a apresentação, né? Que nós vamos ler todos os comentários no final dessa sessão, viu, pessoal? Vamos lá, Giovana. Bom, aqui fala basicamente um pouco, né, de como funcionam os sensores 3D, fala do nosso portfólio aqui, quais são as principais features dele, então, essa questão da temperatura, né, o range de temperatura dele que é muito bom. Ele vai de menos 40 graus até 125, então, como ele comentou ali, de usar em um sistema mais robusto, não tem nenhuma dificuldade, ele vai continuar fazendo as medições mesmo em temperaturas acima. Essa precisão mesmo em si dele, que é muito boa, então você consegue medir em X, Y, Z. Aqui ele dá exemplos de aplicações aqui. Aqui você consegue encontrar alguns e-books, né, algumas revistas mostrando todas as nossas soluções de sensores. Aqui você consegue encontrar os produtos. Então, como eu mostrei para vocês naquele slide, né? Você consegue filtrar por automotivo, industrial, consumer. Então, ele já mostra a part numbers que tem aquelas features que eu mostrei para vocês. O automotivo, quando você seleciona, normalmente é mais em quesito de certificações mesmo automotivas que o produto tem que ter. E ele mostra aqui também, por exemplo, classifications, todas as certificações que aquele item já tem. Aqui mostra esse endereço de 2C já pré-programado, porque como funciona, né? Eu programei sensor, tem alguns que ele não tem esse endereço já pré-programado. Então, você varia ele de acordo com a configuração. Esse aqui já tem, então, caso você, por exemplo, precise conectar 4 sensores em um único sistema, ele já tem uns endereços ali pré-programados e você consegue configurar em um único barramento e 2C, tá? Isso é bem bacana também de falar. Aqui a classificação dele, então, alguma certificação que você queira. Esse pré-programmed Nitro Address, que é caso realmente você queira conectar mais de um endereço e 2C. Funcionalidade Wake Up, então você coloca Yes, ele mostra todos os part numbers que tem. O package dele, então, como eu falei para vocês, só tem 2 variações do 3D. E aqui seria a OPN mesmo, que você pesquisa pelo nome do datasheet. E esses aqui são os filtros aqui, então, bem tranquilo de você filtrar esse sensor. Aqui também tem alguns part numbers, aqui se ele ainda está disponível ou não. Então, assim que você consegue procurar aqui no nosso site. Muito obrigado, Giovana. Então, pessoal, essa busca paramétrica é muito importante. Essa daí é a melhor forma de vocês fazerem, né, a escolha conforme a demanda de vocês. Muito obrigado, viu, Giovana? Giovana, eu gostaria de abrir agora, então, espaço para você dar as últimas palavras aqui nesse webinar. Peço para que você volte lá no slide, né, com o logo da Infineon, para você fazer as últimas palavras aqui nesse webinar. Pessoal, daqui a pouco eu vou ler o comentário de vocês também. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo que se inscreveu, que assistiu até o final aqui. Espero que vocês tenham gostado do webinar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, realmente pode mandar no meu e-mail, a gente conversa por lá. Tem meu LinkedIn também, que é Giovana Assis, que eu sempre posto coisas lá do Embarcados, da Infineon. Então, gostaria de agradecer mesmo também a equipe do Embarcados por todo o apoio, por ajudar a gente aí nesse preparativo para o webinar. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Giovana. É satisfação recebê-la aqui. Parabéns pela apresentação. Pessoal, nós vamos receber também a Giovana e o João no Seminário de Sistemas Embarcados 2024, tá? Seminário de Sistemas Embarcados e IoT 2024 para um workshop. Então, vai ser um workshop, né, exclusivo aí da Infineon, que vai ter o seguinte nome: Explorando o Potencial do CapSense com MCU PSOC, Soluções Robustas para Detecção de Proximidade. Vai rolar uma experiência com placa na mão, não é, Giovana? Isso mesmo. Então, se vocês quiserem, estão convidados a participar do nosso workshop, que vai falar do nosso touch capacitivo, que é um dos melhores aí, se não for o melhor do mercado, viu? Tá joia. Obrigado, Giovana. Giovana, eu vou ler aqui os comentários do pessoal, antes da gente encerrar. O Wellington, parabéns pelo webinar, muito bom mesmo. Né? Obrigada, pessoal. O Jorge falou que anotou o Jorge falou que anotou seu contato e vai mandar e-mail para você. O Arnaldo disse o seguinte: parabéns, Giovana, obrigado. O Jorge disse o seguinte: Giovana conduziu a apresentação plenamente e as possibilidades são grandes com sensores magnéticos. Obrigado a todos pela oportunidade, conhecimento e contato. O Rafael, muito legal sua apresentação. Parabéns, Giovana, você é fera. Marcos Vinícius. Obrigada, pessoal. Marcos Vinícius, parabéns, Giovana, excelente apresentação. No aguardo de novos webinars com outras famílias de sensores.
Aí o Marcos Pode deixar Vinícius... que eu vou trazer sim. Aí o Alisson disse aqui, parabéns pela apresentação. Já estamos na busca de alguns sensores da Infineon. O Leonardo, realmente a apresentação foi muito boa. Obrigado por me responder. E o pessoal aí, ó, o Marcelo, parabéns, Giovana. O Edson, parabéns, Giovana, pela apresentação. E o Marcelo, tô sabendo tudo na ponta da língua. Muito legal o webinar. Obrigado, Giovana. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa podem me chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou encerrar a transmissão, tá? Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje e que aproveitaram aí esse conhecimento técnico que a Giovana trouxe aqui sobre sensores magnéticos 3D. Ela está à disposição aí no contato, né? Ela passou o contato para vocês. Entre em contato com ela por e-mail ou se não pelo LinkedIn, preferencialmente por e-mail, viu, pessoal? O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Sim, esse webinar vai ficar gravado e em breve vocês vão receber aí o link para assistir o replay também, tá bom? Obrigado a todos e ótimo dia.